Feito isso, agora a gente vai trabalhar, já falando de frações. Primeiro, fração é um número racional, que é representado na forma de A sobre B, correto? O A é chamado de numerador e o B é o denominador, correto? Vamos agora proceder a classificar as frações. A primeira classificação é a fração própria. A fração própria é aquela onde o numerador é menor que o denominador, ou seja, o A é menor que o B. Como assim? Para entender bem isso, vou colocar o exemplo. 1 sobre 2. 1 é o numerador, 2 é o denominador. 1 é menor que 2? É. Logo, é uma fração própria. Ah, se eu colocasse 3 sobre 5, é uma fração própria? É, porque continua sendo menor que o denominador. Se formos falar agora de uma fração imprópria, porque agora é a próxima classificação, por analogia, a gente pode deduzir que se a fração própria, o numerador é menor que o denominador, na imprópria acontece o fato contrário, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Exemplo, 5 sobre 2 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Ah, se eu colocasse aqui 7 sobre 3, é uma fração imprópria? É, professor, é uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Continuando com a classificação. A gente agora vai falar da terceira classificação, que é a famosa fração aparente. Aparente ou inteira, alguns chamam também. Como assim? É quando você consegue visualizar que a representação da fração é dada por um número inteiro no final. Como assim? Eu vou colocar aqui o exemplo para entendermos melhor. 10 sobre 2 é uma fração? É, mas ela é aparente. Por quê? Porque se for verificar, o resultado deu quanto? 5. É então uma fração aparente. Correto? Ah, então se eu colocasse 2, é uma fração aparente? Sim, porque 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Continua sendo uma fração. Por isso que alguns chamam de fração inteira. Perfeito. E finalmente temos a fração mista. Como assim a fração mista, professor? Bom, é que ela na verdade é uma fração que envolve uma parte inteira e uma parte que é definida por uma fração própria, propriamente dito. Então você vai ter a fórmula, a fração própria é esta aqui, ó, 2, 1 terço, por exemplo. Cuidado, você não vai confundir isto e pensar de que 2 1 terço é 2 vezes 1 terço. Não é. Não é. Isso aqui é uma multiplicação. Eu estou falando de uma fração mista, que está formada por uma parte inteira e uma fração, propriamente dito. Como é que a gente resolve isso aqui? Bem, você vai simplesmente separar, porque isto daqui, na verdade, traduzindo, é equivalente a dizer 2 mais 1 sobre 3. É isso que a gente tem. 2 mais 1 sobre 3. Correto? Daí, claro, como nós temos aqui um número inteiro com uma fração, você vai ter que tirar o MMC. O MMC para quê? Para poder deixar ambos os dois denominadores iguais. Então, veja bem. O MMC aqui é 3, ou não é? Perfeito. Então, você vai colocar 3 aqui, correto? Mais 3 aqui. Eu vou fazer sem pular etapas, tá, gente? Porque normalmente a gente pula essa etapa. Mas eu vou fazer justamente para entendermos o porquê. Depois, fazer tudo numa só fração. O 3 dividido por 1 dá quanto? Você divide o 3 pelo 1. Deu 3, não é? O resultado obtido você multiplica por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. O 3 que está aqui, você divide pelo 3 também, que dá 1. E o resultado multiplica pelo que está em cima, que deu 1. Quando você tem duas frações que têm o mesmo denominador, você poderá juntá-las numa só. E aí, se proceder a somar os elementos, ou subtrair, quando for o caso, os elementos. Aqui somente vamos somar. E aí você finaliza com o resultado final, 7 sobre
3. Opa, a gente transformou uma fração mista numa fração imprópria. Correto? Putz, professor, então sempre vou ter que fazer isso cada vez que eu queira descobrir a fração equivalente? Não, a gente pode ver uma regra prática para chegar a esse ponto sem necessidade de fazer isso que a gente fez. Mas ela deriva disso aqui. Então eu vou colocar como regra, se fosse A, o número inteiro, e aqui tem um B sobre C, para transformar ele de maneira direta para uma fração imprópria, você vai fazer o seguinte: mantenha o denominador da fração. Você vai pegar o número inteiro, multiplicar por esse denominador e somar com o numerador. Pronto, acabou. Pô, professor, mas é muita coisa, como é que eu vou saber isso aí? Como é que eu vou guardar isso aí? Só praticar. Você vai perceber que não é tão difícil assim. Na verdade, você precisa, claro, praticar para sim poder gravar. E é de fato que a gente vai começar a fazer isso agora, praticar. Vou usar o mesmo exemplo, 2 1/3, correto? Olha só. Qual o denominador aqui? 3. Você vai pegar o 2, multiplica pelo denominador 3 e vai somar com o numerador 1. Se fizermos isso, temos 2 vezes 3, 6, mais 1, quanto é? 7. Pô, 7 dividido por 3, está aqui, ó. Direto. A gente não precisou fazer essa separação, tirar o MMC, não teria necessidade. Vamos praticar um pouquinho? Colocar o seguinte exemplo aqui, ó, então, 7 1/2. Então, o que a gente vai fazer? Faça a questão de colocar a fração, coloque o denominador 2, você vai pegar o 7, você vai multiplicar pelo 2 e somar com o numerador. Acabou. Então você terá 7 vezes 2, 14, não é? Que ficará somado com 1 e aí finalizamos com 15 dividido por 2. Bem simples, não é? Olha só, vou colocar mais um exemplo. 11, né? 5 sextos, por exemplo. Vamos lá. Então, vamos lá, me ajuda. Qual o denominador que eu vou colocar? O 6, claro, o 6. Aí o próximo passo, 11 vezes o 6, que vai ficar somado com o 5. Perfeito. Aí você continua. 11 vezes 6, 66, mais 5 dividido por 6, que vai dar 71 dividido por 6, e aí finalizamos a questão. Tranquilo, né? Você viu que não é tão difícil. Se eu fizer isso que eu fiz aqui, ia dar com certeza um pouco mais de trabalho. Chegaria ao mesmo resultado? Claro que sim, mas vai dar mais trabalho. Essa regrinha prática auxilia e bastante na resolução dessa transformação. Correto? Agora, se eu consigo ir, eu também consigo voltar. E como é que eu faço o processo de volta? Putz, mais uma coisa para guardar? Não tem jeito, mas você pode verificar que não vai ser uma coisa tão difícil quanto. Vou utilizar o mesmo exemplo anterior. Eu vou querer transformar 7/3 e voltar a essa fração, que é a fração mista. Como é que eu faço? O procedimento é bem simples. Você vai pegar o 7, você vai dividir ele por 3. Quanto que dá? O valor aproximado aqui é 2, não é? Muito bem. 2 vezes 3, 6. Quanto que sobrou? 1. Agora vem a sacada. Como é que a gente vai esquematizar isso aqui? Você vai colocar aqui quanto foi o resultado aqui? 2 unidades. São 2 valores inteiros. Então você coloca esse 2 como um número maior. O que sobrou? Sobrou quanto? 1 unidade. Essa unidade que sobrou fica aqui no numerador. E você vai finalizar com o 3, que é o fator do denominador que se referencia ao divisor da minha divisão. Olha só, tá ali, ó. A gente conseguiu voltar. Vamos praticar um pouquinho para ver se a gente pegou direito o que foi passado. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. 15 sobre 2. E logo, então vamos fazer o quê? 15 eu divido por 2. Vamos ter quanto? 7. 7 vezes 2 dá quanto? 14. Sobrou quanto? 1. Pô, que legal. Aí você vai montar, estruturar a tua fração da seguinte maneira. Quantos inteiros aqui tem? 7. Você coloca 7 inteiros. Você vai ter uma fração? Sim. O denominador está aqui, ó. O denominador vai ser sempre esse aqui, 2. E o numerador vai ser o que sobrou. O quanto que sobrou aqui?
1. Pronto, acabou. Já temos a fração. Opa, não foi dali que a gente chegou? A gente partiu daqui, chegou aqui, agora a gente está voltando. Correto? Finalmente, mais uma. Para finalizar essa nossa prática aqui, ó. Vamos lá. 70 dividido por 6. Bom, vou dividir 71 por 6. Aí eu coloco 1. 6 sobra 1, 1. Correto? 11 dá 1. 6 sobra quanto? 5. Bom, agora vamos montar. Quantos inteiros temos aqui? 11. A fração continua sendo uma cujo denominador é o 6. Você mantém aqui o 6. E quanto que sobrou? 5. Pronto, está aqui, ó. 11, 5 sobre 6. Então, voltar é muitas vezes mais simples do que ir para obter a fração propriamente dita. Correto? Então, aqui nós temos a representação das 4 categorias de frações em termos de classificação. Correto? Agora, vamos trabalhar um pouquinho com relação a quê? As operações que envolvam frações. Correto? Então, operações. As operações com frações, correto? Temos, em primeira instância, a adição e subtração. Então, a adição e subtração. Já vimos um exemplo de como é que funciona a adição e subtração de frações, não é? Mas vamos reiterar isso aqui. É de fato que se eu tivesse aqui 5 sobre 2 mais 1 sobre 2 menos 3 sobre 2, o que de fato em comum tem essas 3 frações? Possuem o mesmo denominador. Quando isso acontece, você simplesmente poderá, de maneira simplificada, representar essas 3 frações numa única só, cujo denominador é o mesmo, que o 2. E você vai proceder a operar. Ou seja, você vai ter 5 mais 1 menos 3. Logo, você finaliza 5 mais 1, 6 menos 3, 3. E aí você tem a resposta 3 meios. Então, essa é a primeira situação. Você está somando e subtraindo frações, mas frações que têm o mesmo denominador. Mas nem sempre isso vai acontecer. A gente vai ter situações onde o denominador não necessariamente é o mesmo. Tipo, vou colocar aqui 3 quintos mais 2 terços menos 1 sobre 15. Veja bem. Os denominadores são diferentes, não é? São. Quando isso acontece, você obrigatoriamente vai proceder a deixar todos os denominadores iguais. Para deixá-los todos iguais, porque esse é o objetivo para poder continuar nas operações, você vai ter que tirar o MMC. Lembra daquela dica que eu falei para vocês? Olha para o maior. Quem é o maior aqui? É o 15. Pô, que legal. Se eu dividir o 15 por 5, dá para dividir? Dá. Se eu dividir por 3, dá para dividir? Dá. Logo, o 15 vai ser o mínimo múltiplo comum. Quer ver? Vamos verificar aqui, ó. Você vai fazer o 5, você vai fazer o 3, vai fazer 15. Dividir por 2 não dá. Então, você vai dividir por 3. 5 não dá, deu. Dividir por 5 dá quanto? 1. Logo, o MMC é 3 vezes 5, que vai dar quanto? 15. Está ali, ó, que a gente falou. 15. Então, você vai poder colocar todo mundo com o mesmo denominador, respeitando aqui a sequência. Correto? Aí o procedimento, a gente normalmente pula essa etapa, tá? Eu estou fazendo passo por passo para você entender o porquê dessa etapa. É o que a gente faz aqui. A gente já pulou, normalmente isso aqui faz direto, não é? Aqui não, aqui a gente vai ter que deixar ele esquematizado como foi aqui, para que todo mundo fique no mesmo denominador. Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente dividir o 15 pelo 5. Divide. Quanto que deu? O resultado deu 3, não é? Então, esse 3 que a gente obteve vai ficar multiplicado pelo 3 que está lá em cima. Logo, você tem 15 dividido por 5, deu 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, você coloca o 9. Próximo, 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 15 dá quanto? 1. 1 vezes 1,
1. Você consegue visualizar que aqui todos os três agora têm o mesmo denominador? Não é? Agora sim podemos juntar. Então a gente junta num único denominador, 15. E aí você somente vai colocar 9 mais 10 menos 1. 9 mais 10, 19, menos 1 dá 18, e aí você finaliza com 18 dividido por 15. Perfeito. Nós, normalmente, pulamos essa etapa. O que a gente normalmente faz? A gente faz direto. Você faz uma única fração, pega o 15, divide por este, multiplica, pega o 15, divide por este, multiplica. O que a gente fez aqui, separado, é feito tudo junto. Então, para você entender por que é feito isso aqui, eu fiz isso aqui. Para você entender e entender a sistemática de tudo isso aqui. Perfeito. A gente falou de adição e subtração de frações. O foco na adição e na subtração sempre será você deixar o denominador sempre o mesmo para poder gerar as operações de adição e subtração. Vamos falar agora da multiplicação e da divisão de frações. O produto de frações, como é que funciona aqui? Então aqui vamos ter multiplicação e divisão de frações. Primeiro a multiplicação. Você tem um A dividido por B vezes C dividido por D. O resultado não tem mistério. É só juntar e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando, numerador o que está em cima, denominador o que está embaixo. Então você vai proceder a multiplicar A vezes C e embaixo B vezes D. E aí acaba. Bom, agora vamos ver então um exemplo de multiplicação de frações. Veja bem, a gente vai colocar, por exemplo, 5 sobre 13 vezes 7 sobre 11 vezes 26 sobre 10 vezes, vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser 22 dividido por 14. Pronto. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para resolver essa multiplicação de frações. De fato, tá? Você vai poder colocar todos numa única expressão. E aí você vai colocar 5 vezes 7 vezes 26 vezes 22. Embaixo você tem 13 vezes 11 vezes 10 vezes 14. Correto? Muito bem. O que eu vou fazer aqui é justamente tentar simplificar. Você só vai conseguir simplificar se você tem multiplicação em ambos os dois, por exemplo. Não há nenhuma adição, nenhuma subtração que possa me atrapalhar. Então você só simplifica, você vai de alguma maneira encontrar elementos que tenham fatores comuns. Exemplo, se você percebe aqui, o 13 que está aqui, ó, o 13 e o 26 dá para dividir ou não é? Divide por 13 dá 1, divide por 13 dá 2. Se você perceber aqui o 11, divide por 11 dá 1 e o 22 divide por 11 dá 2. Se fizer o mesmo aqui, ó, com o 10, divide por 5, dá 2. Se eu dividir por 5, dá quanto? Dá 1. Estou simplificando, estou tentando evitar multiplicar por extenso e tentar simplificar. Por isso o termo simplificar significa facilitar a minha vida. E continuo aqui, ó, se eu dividir por 7, dá quanto? 2. Se eu dividir por 7, dá quanto? 1. Pronto, você simplificou o máximo. Qual é a próxima etapa? Pronto. Você vai multiplicar todos os saldos remanescentes. O que temos aqui? 1 vezes 1, vezes 2, vezes 2. É isso que você vai ter. Então, teremos 1 vezes 1, vezes 2, vezes 2. No denominador, 1 vezes 1, vezes 2, vezes 2. Opa, olha só. Vai dar 4 dividido por 4, que vai dar quanto? 1. Acabou. Então, toda essa multiplicação finalizou na unidade. Que legal, né? Ah, professor, então sempre vai poder ser feito isso aqui? Não preciso nem fazer uma fração toda, posso simplificar direto? Claro que sim. Olha só, vou repetir a expressão aqui, olha só. 5 sobre 13, vezes 7 sobre 11, vezes 26 sobre 10, vezes 22 sobre 14.
Não há necessidade de colocar tudo numa fração. Eu posso diretamente, corta aqui, dá 1, simplifica aqui, dá 2. 7 aqui dá 1, 7 aqui dá quanto? Dá 2. Aqui, se eu dividir por 13 dá 1, se eu dividir por 13 dá quanto? 2. Se eu dividir por 11 dá 1, se eu dividir por 11 dá 2. Veja que eu fiz o mesmo que eu fiz aqui, ao invés de juntar, faço separadamente. Porém, a ressalva, não tem que haver outra operação a não ser multiplicação, correto? Porque se eu tivesse a seguinte situação, tipo assim, olha o seguinte exemplo, colocar aqui 5 sobre 7 vezes 7 sobre 5 mais 21 sobre 13 vezes 26 sobre 21. Aqui você não vai poder, de jeito nenhum, misturar as coisas. Aqui tem uma adição. Lembra da prioridade das operações? Beleza? Você tem que primeiro multiplicar para no final somar os resultados. Então a gente vai ter que separadamente simplificar. Se eu simplificar aqui dá 1 para cada, ou não é? Se eu fizer o mesmo aqui vai dar 1 para cada. Logo você tem 1 vezes 1, dá 1 dividido por 1. Mas aqui consigo simplificar porque ambos os dois dão para dividir por 21. Continuo dividindo aqui por 13 dá 2, por 13 dá 1. Logo, finalizando, temos 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Quem, conforme for praticando, vai poder pular essa etapa e de maneira direta colocar o resultado. Mas eu vou fazer passo a passo para você entender como é que funciona. 1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 1 é 1, 2, e aí você finalizará com a operação de adição, dando como resultado, neste caso, o 3. Então, veja bem, aqui a gente voltou ao esquema da prioridade de operações. Existem operações que têm uma certa hierarquia que terão que ser respeitadas. Se há potência e radiciação, você tem que realizar essas operações em primeiro lugar. Havendo multiplicação e divisão, você vai multiplicar e dividir. E para no final, gente, só no final é que você vai poder somar e subtrair. Antes não, só no final. Perfeito. A gente agora falou da multiplicação, agora vamos de fato falar da divisão de frações. A divisão de frações. Como é que funciona a divisão de frações? Você vai pegar uma fração, A sobre B, pode ser representado como divide C sobre D. Isto equivale a falar A sobre B dividido por C sobre D, é a mesma coisa, correto? Vocês acabam de ver que nós, na multiplicação, era bem mais simples, não é? É muito mais fácil multiplicar, correto? Então a gente vai tentar fazer um esquema. Vamos transformar a divisão numa multiplicação, para facilitar um pouco. Como é que eu faço isso, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai fixar o primeiro elemento. Você vai fixar o primeiro elemento. Significa fixar. Você vai repetir. Repete ali do jeito que está, A sobre B. Você vai transformar a divisão em multiplicação? Sim. Então você vai colocar o vezes. A próxima etapa é inverte. Inverte o segundo elemento. Inverter significa troca de posição. O D que está embaixo fica em cima e o C que está em cima fica embaixo. Então, essa seria a forma de a gente dividir frações, transformando a divisão em multiplicação. Então, nós podemos concluir que se eu tivesse A sobre B dividido por C sobre D, é a mesma coisa que A sobre B vezes inverto o de baixo, ou não é? D sobre C. Pronto, acabou. Vamos ver um exemplo para evidenciar essa transformação. Aqui, exemplo. Se eu colocasse aqui, divida a fração, por exemplo, vou colocar aqui 15 sobre 22 e divida por 5 sobre 11. Vamos supor, eu estou dividindo duas frações. Para dividirmos de maneira mais simples, a gente vai fazer a troca. Fixa o primeiro, ou seja, repete 15 sobre 22, vezes inverte o segundo. Então, você vai colocar 11 dividido por
5. Feito isso, agora você vai poder simplificar. Você simplifica aqui, ó. Divide por 5 dá 1, divide por 5 dá quanto? Dá 3. Divide por 11 dá 2, divide por 11 dá quanto? Dá 1. O resultado ficou 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 1, 2. Pronto, acabou a questão. Deu 3 sobre 2. Correto? Então, dividir fica mais simples se eu transformar em uma multiplicação. Fica mais tranquilo de trabalhar porque a gente consegue